Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Salmo 119. O Salmo 119 é muito conhecido pelo fato de ser o mais longo de toda a palavra de Deus. O livro de Salmos não tem capítulos, são apenas os salmos, como dizemos. Porém, se nós pudéssemos denominá-los de capítulos, esse seria o capítulo mais longo de toda a Bíblia. Além do seu tamanho, há muitas outras razões para esse salmo sobressair ser mais notável do que os outros. Este é um poema acróstico. Isso significa que este salmo contém as primeiras letras do alfabeto hebraico. Começa com Aleph e vai até o final do alfabeto hebraico com a letra Tav. Isso significa que cada uma das estrofes desse salmo são iniciadas pela letra correspondente no alfabeto hebraico. Então a primeira estrofe é iniciada pela letra Aleph, a segunda estrofe, dos versos 9 a 16, pela letra Bet, a terceira estrofe, do versículo 17 a 24, pelo Gimel, dos versículos 25 a 32, pelo Dalet, e assim por diante. Isso é relevante porque mostra uma possível utilidade desse salmo. É muito provável que esse salmo, que tem como tema principal a palavra de Deus, fosse utilizado justamente para ensinar as crianças o alfabeto. Elas aprendiam o alfabeto hebraico a partir da expressão sobre a palavra de Deus, dos muitos versos do salmista falando da palavra de Deus e sua riqueza para nós. Outro fato interessante desse salmo é que ele é um poema que se alegra no Senhor, pelo Senhor ter se revelado ao seu povo. O salmista continuamente utiliza uma linguagem direta sobre a tua palavra, sobre as tuas justas leis, sobre os teus mandamentos. Portanto, é um salmo dedicado e anunciado diretamente para o Senhor em alegria pela revelação do Senhor. Também notamos a riqueza dos termos que o salmista utiliza. Ele fala da lei do Senhor, dos estatutos, dos preceitos, mandamentos, leis, decretos, palavra, promessa. Portanto, essa variedade de termos são constantemente utilizadas. Em cada estrofe, não há menos do que 6 menções dessa variedade de termos que o salmista utiliza para falar sobre a revelação de Deus na sua palavra. Este salmo também não se encaixa em nenhum tipo de categoria que vimos até agora. Não se trata de um salmista falando em clamor ao Senhor, um pedido de socorro e de dor e tristeza, por mais que hajam trechos que falem sobre isso. Não se trata também de um hino de louvor a Deus, por mais que muitas vezes o salmista louve a Deus nesse salmo. Não se trata de ações de graças, por mais que muitas vezes também dê graças ao Senhor. Portanto, não há nenhum tipo específico. Na verdade, é uma junção de vários tipos de cânticos ao Senhor, de hinos ao Senhor, presentes nos Salmos. Este salmo também possui uma forte conexão com o Salmo 1 e o Salmo 19. O primeiro salmo fala sobre o compromisso do crente, do justo, com a lei do Senhor. E o Salmo 19 trata sobre a alegria que há na revelação do Senhor, na revelação que é mais doce do que o mel e melhor do que o destilar dos favos. Devido ao tamanho desse salmo, é impossível nós tratarmos sobre todos os versos. Portanto, cabe aqui fazermos algumas ponderações sobre o conteúdo. O salmista expressa o desejo pela palavra do Senhor. O salmista expressa que ele tem sede da palavra de Deus, que deseja obedecê-la com sinceridade. O verso 10, por exemplo, afirma: de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. No verso 20, ele declara: consumida está minha alma por desejar incessantemente teus juízos. Já no verso 40, ele declara: eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Lá no verso 131, ele afirma: abro a boca em suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Portanto, há muito desejo pela palavra de Deus. Além disso, ele também expressa que em meias aflições, a palavra do Senhor é a sua rocha, é a sua firmeza. No verso 50, ele afirma: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. No verso 67, ele afirma que antes da aflição ele andava errado, mas agora a aflição serviu para que ele guardasse a palavra de Deus. Também podemos notar que há algumas estrofes que servem de oração. Por exemplo, nós vemos na estrofe sobre o Rê, do versículo 33 a 40, uma oração: ensina-me, Senhor, o caminho dos seus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça.
Este é justamente o exemplo de oração que podemos fazer antes de nos aproximarmos da palavra. Devemos orar ao Senhor e o próprio Deus revela a nós orações que são muito úteis quando vamos ler a palavra de Deus. Um outro detalhe muito importante nesse salmo é o prazer que é declarado na palavra de Deus. Nós muitas vezes podemos ser tentados pelo nosso coração pecaminoso a termos repulso da palavra de Deus. A não termos prazer nisso, a lermos apenas por obrigação ou apenas para cumprirmos uma rotina, quando na verdade deveríamos lê-la com alegria. No verso 14, o salmista expressa esse contentamento no Senhor. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. No verso 54, ele afirma: os seus decretos são motivo dos meus cânticos. Na casa da minha peregrinação, ele louva a Deus cantando por conta dos decretos de Deus. No verso 72, ele expressa a riqueza da palavra. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Podemos ver, irmãos, que o Salmo 119 possui muitos versos que são ricos, que podem ser muito bem memorizados e guardados em nosso coração para termos prazer na palavra de Deus, para continuamente afirmarmos a alegria que temos na palavra de Deus e, ao mesmo tempo, encontrarmos consolo em tempos de aflição. E este salmo aponta para Cristo, pois ele é justamente o cumprimento desse salmo de muitas formas. Ele é tanto justo que tem prazer pleno na palavra de Deus. A dificuldade que nós muitas vezes temos de ler a Bíblia e temos prazer nela não foi experimentada por Cristo. Ele era um homem santo e que, por isso, tinha a palavra do Senhor no seu coração gravada em santidade. Ele tinha prazer na revelação do Pai. Ele declara que a sua comida e sua bebida era fazer a vontade do Pai. Desta forma, ele aponta para o contentamento real que o salmista experimenta, mas que é plenamente realizado em Cristo. Além disso, ele é a própria palavra do Senhor. Ele é a palavra viva, a palavra revelada a nós. É por meio dele que nós podemos compreender toda a Escritura. Desta forma, devemos olhar para esse salmo e contemplarmos a pessoa de Cristo, aquele que é a revelação, aquele que é a última revelação de Deus. No passado, Deus nos falou aos pais pelos profetas, mas agora nos falou pelo seu Filho, que tenhamos então prazer no Filho. Ao ouvirmos sobre a palavra de Deus com a alegria que esse salmo expressa, devemos também sermos lembrados da alegria que há em Cristo, do contentamento que deve encher nosso coração e da paz e consolo que desfrutamos nas aflições ao contemplarmos a Cristo, a palavra revelada.